Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nesse domingo de outono que mais parece verão, agora 32 graus, com sensação térmica de 35. O título do podcast de hoje reflete bem o que foi a semana do futebol do Rio Grande do Norte, uma miséria de futebol. Tivemos na semana, na Copa do Nordeste, 2 partidas pífias. O ABC, que fez uma terrível campanha no Grupo A, terminou de forma bem melancólica, sendo goleado de 4-0 a sua participação no Grupo A da Copa do Nordeste. Os gols é 4-0 para o Campinense, né, lá no Amigão. Os gols do Campinense foram marcados por Rodrigão, o artilheiro do Brasil, Roger Gaúcho 2 vezes e Danilo. O ABC terminou em terceiro lugar ainda, mas empatado com o Imperatriz em tudo. Uma campanha triste, uma vitória apenas, um empate e 4 derrotas. É uma coisa assim que às vezes o pessoal diz que é para se esquecer. Eu acho que não é para esquecer não, é para gravar, registrar, ficar marcado na memória para não repetir, porque é uma vergonha num grupo que não tinha... Só tinha, acho que o Salgueiro da Série C, Campinense, salvo engano, alguém me ajude por aí, mas Campinense e Imperatriz não estão nem na Série D, né? Porque você tem que se classificar pelo estadual. Imperatriz parece que já tinha sido até eliminado do Campeonato Maranhense. E o ABC, que vem de uma Série B, né? Tá na Série C agora, não conseguiu nem ficar em segundo no grupo, mesmo que não se classificasse. Do outro lado, o América, que sempre faz boas campanhas em casa, também não teve uma campanha memorável nessa Copa do Nordeste, também num grupo tido como fraco, né? Só tinha o CRB, que era da Série B. Estanciano e Coruripe estão na mesma situação do grupo lá do ABC, clubes que não estão nem na Série D, já que dependem dos estaduais para se classificar. O Estanciano muito mal no seu estadual. E o América terminou com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Aparentemente até uma campanha razoável, mas quando se imagina que o empate aconteceu com o Coruripe, o América com um jogador a mais, é uma situação assim inadmissível para o futebol do Rio Grande do Norte. Sinceramente, suas 2 principais equipes passarem vergonha na Copa do Nordeste para times considerados de menor investimento, que estão em menor posição no ranking da CBF, que estão em menor posição nos nacionais, né? Nas séries A, B, C e D, eles estão em menor posição que a ABC e a América. Então, realmente uma miséria. O que se viu aqui na quarta-feira, que foi o jogo que eu acompanhei mais de perto, entre América e Coruripe, foi de fazer pena mesmo. Deu raiva em quem estava lá, porque normalmente um time que domina o adversário, que está com um jogador a mais, ele tende a fazer a bola rodar de um lado para o outro para abrir mais espaço na marcação. E o América, depois que se descobriu com um jogador a mais, o que fez foi justamente o contrário, passou aí pelo meio, insistindo nas jogadas pelo meio, só conseguiu marcar seu gol quando o Coruripe... Um dos jogadores do Coruripe resolveu fazer cera e cair no chão, então o Coruripe ficou com 2 jogadores a menos. Foi o único lance em que o América conseguiu abrir uma jogada pela lateral e saiu o gol de empate de Mateuzinho. Então, realmente uma miséria, uma situação triste que aconteceu para o Rio Grande do Norte nessa Copa do Nordeste, que sirva de lição para os 2 clubes, para que isso não se repita. Tá certo que o investimento não anda bom, os 2 clubes andam endividados, isso não é novidade, já se sabe isso desde o ano passado, que a queda, aliás, do América desde o ano retrasado, que a queda representou um corte muito grande do orçamento e deixou a América com muitas dívidas. O ABC também não foi diferente, já conseguiu se manter um ano a mais na Série B, mas também muito endividado. Mas ainda assim a gente se pergunta se Coruripe, Estanciano, Imperatriz, Campinense tem esse dinheiro todo para estarem realmente com campanhas que atrapalhem a América e a ABC em suas caminhadas. A gente poderia até ter a situação de um dos 2 não se classificar, porque não passariam 2 de cada grupo, apenas um. E o segundo apenas se tivesse uma melhor campanha, mas jamais com uma pontuação, com uma campanha tão baixa
como fizeram ABC e América. A ABC terminou com 4 pontos conquistados e o América terminou com 9 pontos, quando se sabe que o mínimo para chegar em segundo lugar são 10 pontos, né? E essa vaga era do América até a rodada anterior, mas mesmo com um homem a mais contra o Coruripe não foi suficiente. Bom, essa foi a miséria da Copa do Nordeste, né? No estadual a gente também não tem uma situação muito diferente, não. ABC e América, não só ABC e América, o estadual anda de um nível muito baixo, realmente. O América até conseguiu se recuperar, pelo menos em termos de confiança, né, contra o Palmeiras de Goianinha, ontem no estádio Barretão, às 4 da tarde. O mando de campo era do América, o América levou o jogo para lá com medo do prejuízo da Semana Santa e conseguiu impor um ritmo, embora no começo o Palmeiras de Goianinha até deu umas assustadas ali, até uns 6 minutos mais ou menos, primeiro tempo. Mas Lúcio realmente anda numa fase que ainda houve quem contestasse a sua contratação para o América, mas quando há uma relação muito grande entre um clube e um jogador, um clube técnico, a gente vê muito isso com algumas personalidades. Lúcio é uma delas, é como o Max também quando chega no América. Então, Lúcio, quando veste a camisa do América, é uma coisa diferente. Ele se sente em casa, joga bem, faz gols. É tanto que ele tem uma marca impressionante no estadual, né? Especificamente no estadual. Lúcio jogou 1 partida e meia, porque ontem ele foi substituído com uma contusão. Já deixa aí a torcida preocupada, mas vamos esperar que não tenha sido nada demais, já que o América só joga no próximo fim de semana. Mas Lúcio, com 1 partida e meia, já tem 3 gols no estadual, né? É uma marca impressionante, por mais que digam que jogou contra o Palmeiras de Goianinha. Esse Palmeiras de Goianinha conseguiu vencer o Globo no primeiro turno, a única vitória que ele tem no campeonato, e foi praticamente quem deixou o América com o título do primeiro turno. Então, às vezes você tem uma equipe fraca pela frente e não consegue marcar os gols, né? E então tem que se dar também o mérito de quem faz. O América impôs ontem a maior goleada do campeonato, 7-0. Os gols foram de Lúcio, Cascata marcou um de pênalti, Lúcio novamente e Cascata novamente no primeiro tempo. No segundo tempo marcaram Maracás, o zagueiro que estreava, né, marcou de cabeça, Brendo e Jefferson. Imagine, até Jefferson fez gol. Para quem não acredita em milagre da Semana Santa, a Semana Santa trouxe esse, porque Jefferson realmente eu posso até estar sendo muito injusta com ele, como fui em 2012 com Isaac, para o que ele jogava, que era nada. Jefferson está lembrando bem Isaac, espero que ele consiga fazer daqui para frente o que Isaac fez também naquele campeonato, que foi artilheiro, né? Então, na Série B, vamos imaginar que Jefferson vai arrasar aí no resto do estadual e na Série C, mas até agora ele tem jogado absolutamente nada, mas foi agraciado com um gol ontem no fim. Uma partida em que Gabriel esteve muito bem na direita, que tinha jogado mal na partida anterior pela Copa do Nordeste, a desgraça contra o Coruripe. Gabriel esteve bem, quando o Gabriel está bem, ele cruza muito bem, né? Ele vai poucas vezes à linha de fundo, mas quando ele vai, ele é muito efetivo. E ontem, com a entrada de Brendo, o América sofreu uma melhora assim, considerável. Uma pena que Lúcio não tenha continuado em campo, porque certamente os números seriam ainda maiores do que esse 7-0 para a fase que vem vivendo o Lúcio. Lúcio no pênalti que foi batido por Cascata, Lúcio deu uma deixada, né, de perna. Aliás, a perna esquerda dele é quase que uma pistola, é muito rápida e certeira, né? Ele deu um toque de primeira de perna esquerda para trás. E Cascata, já que vem numa tabela muito boa, né, no entrosamento bom com o Lúcio, que eu já disse que podem anotar que essa dupla vai dar muitas alegrias. Cascata sofreu o pênalti na sequência, porque se não sofre o pênalti também faria o gol, ficou de frente para o gol. Lúcio tem essa característica, né? Ele consegue enxergar a bola e a jogada que ele vai fazer antes da jogada se desenvolver. É coisa dos gênios, realmente. É uma pena que não seja um atleta, é um jogador, né? Se tivesse atentado muito cedo para ser um atleta, não estaria nem por aqui no futebol do Rio Grande do Norte, talvez não tivesse nem no Brasil. Mas esse foi o resultado lá de Goianinha, né? O América realmente foi, depois que começou realmente a vencer o jogo,
não deixou mais o Palmeiras jogar, né? O Palmeiras não respirou na partida. Eu até li depois no blog de Marcos Lopes que houve uma confusão lá, o 7-0 doeu tanto no Palmeiras que houve uma briga, né, tá aqui exatamente no blog de Marcos Lopes, nas palavras dele, houve uma briga entre comissão técnica, jogadores e dirigentes, onde foi necessária a intervenção da polícia militar. Então imaginem a confusão desse 7-0, todo mundo se cobrando no intervalo, após a partida. E segundo o Marcos Lopes também, não deu tempo do árbitro anotar essa confusão na súmula, porque ele já havia deixado a partida, né? E o resultado de ontem certamente já rebaixou o Palmeiras, já não tinha chance, ninguém imaginava que pudesse superar mais ninguém nesse campeonato. Mas com essa confusão a gente já vê o clima como ficou, não sei nem se vai sobrar já para alguém alguma demissão já para a próxima rodada do estadual. Por falar em cobrança, eu anotei uma coisa aqui que eu achei interessante. Guilherme Maculha, antes do começo da partida ontem, ele fez uma reclamação que me lembrou justamente a entrevista de Roberto Fernandes quando deixou o América, né, que o América foi desclassificado na Série C. Guilherme fez a mesma reclamação que Roberto fez lá atrás, que é que esse grupo do América, ele não tem cobrança entre os jogadores. Eu achei interessante, na época me pareceu até uma certa desculpa de Roberto Fernandes para a frustração que foi a campanha de não ter subido, ou pelo menos passado de fase na Série C. E eu achei interessante porque alguns jogadores permanecem, a gente sabe que os líderes desse grupo são Flávio Boaventura, Cascata, e agora se juntou o Júlio Terceiro a esse grupo de lideranças. E segundo Guilherme Maculha, repetindo o que Roberto Fernandes dizia lá atrás, esse grupo tem isso que se considera um defeito. Para os treinadores isso é um defeito, é um grupo que não se cobra em campo. Não cobra a seriedade entre os jogadores dentro da partida, aquela chegada mais dura, né? Então, eu não sei até que ponto realmente isso influencia, mas achei interessante ressaltar isso, porque, querendo ou não, são dois treinadores de escolas diferentes, né? O Guilherme Maculha entende futebol de um jeito, Roberto Fernandes entende futebol de outro. São duas situações diferentes, né? Um se refere a uma temporada inteira, passou aqui uma temporada inteira. O outro acabou de chegar, mas já fez essa análise semelhante ao anterior. Então, uma coisa a se prestar atenção daqui para frente, né? E se de fato se considera que isso é um defeito, é um dado a ser levado em consideração pela diretoria para as próximas contratações. Tá? Às vezes esse jogador mesmo que arrepia, assim, estilo Dunga, né, que chega cobrando mesmo de todo mundo, porque se não tem isso dentro de campo, e isso faz muita diferença para uma equipe, chegou a hora de pensar nisso então para a Série C, que é a grande prioridade do América para esse ano. Ainda do jogo de ontem, né, eu gostei muito de uma característica que Mateuzinho vem mostrando, já mostrou contra o Coruripe. Ontem repetiu a dose, ele tem sido muito feliz nos lançamentos. Já 2 vezes que ele encontra Lúcio, um passe bem longo, um passe até rápido, não é aquele passe longo, lento. E no jogo contra o Coruripe, quase sai o gol. Ontem já não aconteceu esse defeito, né? Lúcio acertou o gol depois do lançamento de Mateuzinho. É uma característica realmente dele jogar mais no meio de campo do que no ataque, está sendo improvisado ali no ataque. Eu gostei muito da entrada de Brendo, acho que melhorou o posicionamento de Mateuzinho, o Brendo entrando mais à frente, né? Nós sofremos realmente, né, com os laterais mais para trás. O Guilherme Maculha, eu achei até interessante, no fim do jogo reclamou que o cobertor tá curto, né? Se ele bota o time para melhorar a defesa, ele transforma o time em muito lento e não há muita produção ofensiva. Se ele bota o time para ir para o ataque, se ajeita o ataque, aí a defesa fica exposta. E ontem ele reclamou da questão de que os laterais não sabem marcar direito no América. Eu achei interessante porque eu vejo o posicionamento, por exemplo, de Alex Cazumba, ele joga praticamente como um terceiro zagueiro. São raras as vezes que Cazumba vai mesmo para o ataque.
Gabriel, ele é aquele jogador que só vai na boa também, não necessariamente se posiciona como um zagueiro, mas só sai na boa, então eu achei interessante essa observação do treinador. Não vi ainda nenhuma palavra a respeito dos volantes, que eu acho que é onde está o maior calo do América, é ali nos volantes. Nós não temos... O Thiago Dutra voltou de contusão, mas não voltou tão bem como estava antes. Vai precisar, acho que ainda de algumas partidas para voltar realmente àquele futebol que ele normalmente joga. Mas falta um primeiro volante ali com mais pegada, que tinha o Júlio terceiro, mas Júlio é muito lento e não está mais com aquela mobilidade toda. Então, eu vejo que a situação de desfalques assim no América, eu vejo muito mais com problema a questão dos volantes, a pegada no meio de campo, né? Que era o que poderia dar um maior apoio para esses laterais saírem. Não gostei muito da estreia do David Manteiga, mas foi uma estreia. Também não dá para avaliar muito, era a primeira partida dele ali com o time, às vezes não há nem entrosamento, ele errou muitos passes também. Vamos aguardar, vamos ver nas próximas como é que ele se sai. Mas, em geral, eu acho que o que foi bom realmente no jogo de ontem foi essa volta da confiança, né? Hoje a gente teve uma outra miséria, essa de partida mesmo, na Arena das Dunas, que foi Alecrim 1 e ABC 0. Olha, fazia tempo que eu não via um não futebol tão grande como hoje Alecrim e ABC demonstraram em campo. É claro que a gente imagina que a ação de vencer seja do ABC por investimento, pelo nome de jogadores. O Alecrim vem numa pindaíba aí muito maior. Mas o Alecrim faz tempo que joga como quase todos os times do interior, né? Ali aguardando, achando bom 0-0 e vendo o que é que acontece num contra-ataque, numa jogada de lance de escanteio, de falta, alguma coisa do gênero, mas poder de ataque mesmo o Alecrim quase não tem, apesar de que começou até bem a partida quanto aos atacantes, mas depois o Ranielson, que eu até tinha achado que fazia um bom pivô e tudo, o Ranielson sumiu da partida, Dalberto não conseguiu acertar quase nada, o resto do time era que estava segurando mesmo. Gostei muito da dupla de zaga, já havia gostado no jogo contra os reservas do América, né? Então, se imaginava uma coisa um pouco melhor, mas o que se viu é de novo o ABC repetindo o que fez no jogo contra o América, o ABC dando muito espaço no meio de campo, um meio de campo inexistente, a zaga totalmente exposta, né, os volantes marcando muito nas laterais, deixando tudo muito aberto. Então o Alecrim até mereceu um resultado melhor no primeiro tempo, o ABC conseguiu fazer alguma pressão no segundo, mas muito sem objetividade, um jogo realmente feio. Eu fiquei imaginando os coitados que tinham ido para a Arena das Dunas, naquele sol desgraçado, ainda pagaram ingresso para ver o não futebol que foi visto hoje. Para quem torcia para o Alecrim, pelo menos viu o time vencer mais um clássico. O Alecrim conseguiu marcar seu gol com um golaço do zagueiro Cleiton Potiguar. Ele limpou e chutou, uma coisa muito bonita realmente o gol dele. Aos 51,5 de jogo, todo mundo já imaginando que os acréscimos iam terminar num pênalti para o ABC. Pelo menos era o que a torcida do América chiava pelo Twitter. E na verdade o Alecrim conseguiu num escanteio, salvo engano, foi cobrado por David, que era da base do América, né? E Cleiton Potiguar fez uma jogada muito bonita para marcar o gol. E agora o Alecrim, pasmem, é o líder do segundo turno. Ainda temos 2 jogos hoje, né? Ainda temos Baraunas e Globo às 5 horas no Nogueirão. E Açu e Potiguar também às 5 horas no Edgarzão, né? Mas só quem pode ameaçar aí essa liderança do Alecrim é o Potiguar de Mossoró, que não vai ter uma partida fácil. O Açu vem muito bem nesse segundo turno, né? Vem melhorando. O Vacil conseguindo implantar o seu sistema de jogo. Então, eu pelo menos estou imaginando que vai ser um empate para lá, nunca se sabe, né? A gente chuta assim o que acha mais provável, nem sempre o provável acontece, né? E eu, por exemplo, não imaginava nunca que o América fosse fazer 7-0 ontem no Palmeiras de Goianinha, né?
Também não estava imaginando que o Alecrim ia vencer hoje. Eu imaginava que ia ser um empate, até pelo calor. Já imaginava que a partida não ia ter essa qualidade toda mesmo. O ABC não anda com um time muito bom. O Alecrim, dentro das suas posses, também não tem um time muito bom. Tem até um time bem organizado taticamente. Tem que se dar esse destaque ao treinador Fernando Tonnet. Conseguiu arrumar ali o pouco que ele tem e ver o que acontece durante as partidas, né? Se sobrar uma vitória, ótimo. Se não sobrar, pelo menos está jogando ali numa certa seriedade para não sair derrotado, não fazer tão feio e não perder essa vaga aí para o Palmeiras. Mas agora a verdade é que o Alecrim está forte na disputa do segundo turno, né? É o líder e aguarda hoje o resultado aí do Potiguar de Mossoró para ver se vai continuar como líder isolado. Para quem gosta de coincidências, né? E eu adoro coincidência. Em 2005, eu fui atrás porque eu me lembro dessa partida. Em 2005, o América venceu também, fez a maior goleada de um campeonato no segundo turno, né, contra o Potiguar de Parnamirim. Também foi 7-0 lá atrás, né? E por que eu trago essa coincidência? Porque eu já tinha comentado no blog que estava achando esse time do América muito, muito trabalhador, como era essa equipe de 2005, que depois precisou de alguns reforços, né, como o meio-campista Leandro Senna, o atacante Paulinho Marília, né, naquela campanha muito boa. E o América foi juntando um reforcinho aqui, um reforcinho ali, foi melhorando e subiu. Por que eu falo da coincidência? Porque o América naquele campeonato também não vinha muito bem, venceu o Potiguar de Parnamirim por 7-0, disputou a final do campeonato com o ABC, perdeu as duas partidas, o ABC foi campeão estadual naquele ano de 2005, mas quando chegou a Série C, e aí vem a coincidência, porque os dois clubes se encontraram na Série C, é muito raro esse tipo de encontro, os dois clubes se encontraram na Série C, o América foi o clube do Rio Grande do Norte que subiu, né? O ABC não conseguiu sua classificação, todo mundo imaginava que o ABC tinha um elenco mais equilibrado que o América, e o América conseguiu a subida naquele ano. Então, eu adoro esse tipo de coincidência, assim, de ir buscar essas coisas que se repetem, porque parece que futebol tem muito desse negócio fora de extracampo, de tudo. Então, a coincidência do 7-0, o América meteu esse 7-0 no Potiguar, agora em 2017, mas já havia metido lá atrás, em 2005, e foi nesse ano que ele disputou a Série C e subiu como vice-campeão, né? Podia ter sido campeão, mas subiu como vice-campeão. Bom, essa era a coincidência aí, só para a gente se divertir. Outra coisa, outro dado interessante, no jogo de hoje, segundo eu vi na Rádio Globo, muito rápido, eu realmente não acompanhei direitinho o número, porque eu estava me deslocando, mas o público hoje foi em torno de 2.800 pessoas, né? E Alecrim e América, nesse mesmo horário, no primeiro turno, o público foi de 3.441 pessoas. Então, esse é um número que aumenta aí a rivalidade das torcidas. Há muita gente que já defende que essa história de que a torcida do ABC é a maior torcida do Rio Grande do Norte, isso já ficou para trás. E o que a gente vem acompanhando nos últimos anos realmente é um número bem maior de torcedores nos jogos do América do que nos jogos do ABC. Embora eu continuo dizendo, são números fracos para as duas equipes, né? Não se imagina que você consiga realmente um futebol de nível, tendo como espectadores por volta de 3.000 torcedores por partida. Realmente é uma coisa que não dá para se imaginar um grande nível de futebol. Mas fica aí o número para alimentar essas discussões. Para terminar aqui hoje, que falta um pouquinho tempo para a gente acabar, o Maculha falou em manter o 4-4-2, eu acho que é o esperado, mas um 4-4-2, no caso dele, ele está colocando o Bruno como o terceiro homem do meio. O Bruno faz alguma marcação, mas tem um passe mais qualificado do que Felipe Macena, realmente houve uma melhora do time. Ele vai precisar estimular mais esses laterais a subirem, pelo menos de vez em quando, né? Não ficarem tanto lá atrás, porque a gente precisa compensar essa ausência de qualidade nos volantes ali.
E o assunto que eu achei assim que chamou bem a atenção na semana foi a entrevista de Aloísio Guerreiro, né, o ex-treinador do América, que deu uma chiada grande com o América num site chamado Recanto dos Boleiros. Eu confesso que eu vi a notícia através de Marcos Lopes, eu não conhecia esse site. Fui atrás lá e publiquei no blog, né, os trechos em que ele se refere à entrevista, né, ao América, aqui, tanto a sua passagem como jogador, como treinador. E o interessante é que ele bateu forte no América, né, ele chega a falar que Deus está vendo tudo e graças a ele eu dou sempre a volta por cima, e vai aparecer um novo clube com um trabalho mais profissional, em que eu possa desenvolver o meu trabalho. Então ele jogou mesmo que o América tem um trabalho com um nível de profissionalismo que ele não aprovou, né, não aprova. Falou também que as ideias dele não bateram com as ideias do América, porque ele já estava projetando uma equipe de renovação para subir para a Série B, mas, segundo as palavras dele, né, mas infelizmente as ideias não bateram, eles ficaram na mesmice e por isso estão na Série C. Então, foi bem duro. E não bastasse isso, ele ainda diz que foi demitido porque o diretor de futebol que tinha permitindo ingerência de empresários no trabalho dele, né? O diretor de futebol aguardou o presidente ir para a Europa para demiti-lo. O que eu sabia até então é que o Beto Santos estava participando ativamente dessa demissão de Aloísio, né? Não foi uma decisão da diretoria de futebol. Inclusive, Beto Santos já andou falando que apenas Valmir Nunes, que seria esse diretor, ele apenas foi o encarregado de dar a notícia a Aloísio de que ele estava demitido, né? Mas o Aloísio não poupou não palavras, né? Falou que havia muito rolo, muito apadrinhamento, muito esquema no futebol brasileiro e que ele não tinha cabeça para essas coisas, né? Esperava que melhorasse. Isso sendo o América a sua única experiência como técnico, né? E eu fiquei aguardando uma resposta um pouco mais dura assim do América, né? Porque você jogar que o clube não tem o nível de profissionalismo que Aloísio, que não era treinador, imaginava que o clube teria, eu achei um pouco duras as palavras para quem recebeu uma oportunidade que caiu do céu, porque ninguém imaginava que ele seria treinador em qualquer outro canto, porque diz ele que foi treinador no Jabaquara em 1993, salvo engano, e conseguiu a oportunidade de treinar um clube que tem bastante tradição no Nordeste, no Rio Grande do Norte e mesmo nacionalmente, e sair falando esse tipo de coisa, não sei. Eu acho que merecia uma resposta mais enérgica, especialmente de quem o trouxe, que foi o presidente, porque dá uma impressão até de que o clube não tem nenhuma organização, né? Eu fiquei realmente bem surpresa com a entrevista e estou aguardando uma nota oficial, uma entrevista do presidente do América a respeito. Bom, é isso. Nessa semana a gente só tem futebol, se eu não estiver enganada aqui, porque eu não estou com a tabela da Copa do Brasil, né? Não sei se o ABC já tem sua volta nessa semana. Mas essa semana a gente só tem futebol no fim de semana, né? Nós vamos ter Potiguar e América no dia 2, às 7 da noite. Vamos ter Palmeira e Açu no dia 3, às 5 da tarde. Globo e Alecrim às 5 da tarde também, no dia 3. E encerrando a rodada, ABC e Baraunas às 7 da noite. Então vamos ver o que é que vai se dar no nosso estadual, né? Se o Potiguar hoje vence e assume essa liderança, ou se o Alecrim segue líder. Essa próxima rodada, bem no caso do América, que é quem está correndo bem por fora mesmo, é bem mais difícil para ele. Para mim, o Potiguar é a melhor equipe até agora. Então vamos ver o que é que dá. E até lá, minha gente. Boa semana. Vamos voltar aí espero com menos miséria no futebol do Rio Grande do Norte.